Vamos lá, a primeira lei de sucesso, cara, quando a gente abre esse livrão maravilhoso, tá? Ele diz que é o Mastermind. Mastermind. Nome muito usado hoje, inclusive. Muito usado. E, aliás, uma curiosidade, você sabia que o nome Mastermind não pode ser usado? Opa! Não pode ser usado. Então, assim, a gente fala muito sobre o Mastermind, a gente usa, porque a gente é muito parceiro da fundação, né? Napoleon Hill e tal, a gente contribui muito com eles também com a gente. Mas Mastermind é um termo registrado da fundação. Então não é que não pode ser usado. É que só pode ser usado pelos caras e pelos brothers, pelo jeito. E quem tem algum acordo com Entendi. eles, né? Entendi. Assim, alguma coisa, porque é um termo que foi registrado pelo Napoleon Hill, né? E o Mastermind é uma das coisas mais poderosas, né, de fato, que existem, né, segundo Napoleon Hill, porque ele diz que existe a possibilidade de você se juntar com outras pessoas que têm mentes, obviamente, e você funde todas essas mentes juntas, dando origem a uma mente maior. É o que eles chamam de The Mastermind, a mente mestra, de fato, né? Isso aqui é tão poderoso, cara, que daqui a gente cria uma sinergia tamanha, onde 1 mais 1 não vira 2, vira 3, né? E aí ele cita no livro vários exemplos, onde ele conversou com grandes personalidades, desde Andrew Carnegie, Henry Ford, e ele pergunta para eles, fala, cara, como você atingiu o sucesso? E eles respondem, a gente atingiu o sucesso, né, porque a gente conseguiu formar, né, um ambiente de colaboração onde todo o nosso time junto formou algo muito maior juntos do que a gente formaria separados, que ele chamou de Mastermind, tá? Então eu queria perguntar para vocês aí, pessoas muito bem-sucedidas, temos empresários bem-sucedidos aqui na mesa, né, Lucão, Kaique. Cara, ajuda ou não ajuda formar um Mastermind? E depois, como monta um negócio desse na prática para vocês? É ótimo, eu acho que eu posso falar dessa porque dessa parte eu li aqui. Aliás, quem leu o livro? Me conta a verdade. Você leu o livro, Kaique? Não. Não leu? Não li o livro. Pô, mas, Lucão, você leu o livro? Mas pera, 2015. Mas eu tô fazendo um papel do público que talvez não tenha lido ainda. Você tá fazendo o papel de quem não leu. Isso. Que legal, Kaique. Sempre preocupado com o público. Né? Caramba, cara. É pra gerar identificação, né? Eu sei que você não leu também e estamos juntos. Eu vou fazer as perguntas Mas que você queria. a gente não combinou com o público deles lerem. Então. Você Foi leu, tipo isso Perrucho? comigo. Eu li até a metade. Um pouquinho menos, eu tô arredondando pra cima. Ele Não tem que ouviu, né? Ele ouviu. Mas É muito streaming hoje, né? É difícil, pessoal. Isso é muita internet, né? Ele tava entre The Juntar Boys todo mundo que não leu o livro Mas aqui pra gente discutir sobre as leis do livro. Caramba, Não, cara. eu li. Eu li o livro. Você leu o livro, né? eu confio. E o Thiago leu e o Prini leu. É o suficiente. Eu li o livro. eu vou terminar, eu mando o resumo pro Kaique depois que eu terminar bom. isso. Eu li o livro em 2018 por 2 motivos. Um é que eu já segui o Thiago, a gente tinha se conhecido já, e você falava muito do Napoleon Hill, e eu nunca tinha lido Napoleon Hill. E eu ganhei de uma aluna, que ela falou, lê esse livro que você vai gostar. E aí é um calhamaço, né? É muito grande. Eu não achei a leitura agradável, porque é denso. É denso, Mas tem muita coisa boa. E tem muita coisa que ele pega. Tem coisa que ele fala de hábito, por exemplo, que agora estão muito na moda por conta daquele poder do hábito, do Charles Duhigg. Mas é um livro muito bom. Que surgiu lá atrás mesmo. Mas eu já li outros aí do Napoleão Hill. Tá bom, vai. Não vou... Vamos lá, e aí, cara? Bom, eu acho que o Mastermind é uma coisa que ele traz muita humildade pra gente. Porque o princípio básico é, você não consegue fazer coisas que são grandiosas se você acreditar que você faz tudo sozinho. Então, o princípio pelo qual você é capaz de alcançar o sucesso é que, inevitavelmente, você preze pelo sucesso de várias outras pessoas. Que você vai conseguir escala no seu negócio porque você tem outras pessoas que estão trabalhando com você, seja uma instituição filantrópica ou qualquer tipo de organização que envolva mais pessoas. Elas vão conseguir chegar a determinado fim se tiverem várias pessoas ali em prol de um mesmo propósito, sabe? Inclusive, tem uma passagem aqui que ele fala que... eu achei bem bacana, que você vê como é que foi esse trabalho. Sucesso sempre é uma questão de esforço individual. Tá na página 3 isso. Olha como eu fiz meu trabalho. Pô, mano, eu não desmoralizo. Mas você se enganará se acreditar que consegue atingir sucesso sem a colaboração de outras pessoas. Sucesso só é individual, a extensão do pensamento de cada pessoa sobre o que ela quer, ou seja, sobre algo que vem de dentro dela. Só que, a partir do momento em que ela toma a decisão de agir em prol do sucesso, ela vai precisar de outras pessoas ao longo do caminho colaborando com isso.
Então, passagem direta do livro aqui, página 3. Muito bom. Agora, quando a gente fala de mastermind, só pra galera entender, eu preciso realmente marcar um rolê com uma galera certa, não sei o que lá, ou é uma coisa assim, tipo assim, não, se eu falo sempre com essa pessoa aqui no trabalho, por exemplo, eu falo muito com o Kaique e com o Gui aqui. A gente troca muita experiência aqui. Isso pode ser considerado um mastermind? Cara, assim, depende, né? Assim, segundo Napoleon Hill, o mastermind ele tem que ter basicamente duas coisas em comum. Tá? Assim, primeiro, você precisa ter mais de uma pessoa. Tá bom, já né? tem. Então, assim, isso é um pré-requisito. Né? E depois, aí sim, você precisa ter duas coisas. Primeiro, essas pessoas elas precisam trabalhar ou estar juntas ou se relacionar de uma forma harmoniosa. Eu e o Lucas brigamos muito. Briga muito? A gente trata um pouquinho, Mas sempre é pro bem maior. Pro bem maior. Não, então, mas é que aí você tem a harmonia, onde as discussões elas são construtivas. Tá bom. Então a gente está brigando, construtivo. mas a gente quer a mesma coisa. E tem aquilo onde a gente está brigando por uma questão de ego, onde a gente não se sente bem estar junto. A gente é simplão. Vocês são simplões, entende? Então, assim, existe uma questão harmoniosa. Eu sei, obviamente, que vocês têm essa questão harmoniosa. E a segunda coisa é que vocês precisam ter um objetivo, uma direção, um caminho parecido. Né? Então, se vocês tiverem mais de um, trabalhando de forma harmônica e quiserem a mesma coisa, vocês vão formar um mastermind. Agora, qual que é o ponto? Né? A qualidade ou a capacidade das mentes que se unem, quanto mais poderosas elas forem, mais poderosa é a mente mestra que é formada. Né? Então, se você traz para esse ecossistema que vocês têm, poxa, se ela fala uma pessoa que vocês admiram aí. O Flávio. O Que Flávio. veio aqui. Vocês trazem o Flávio aqui para dentro. E aí o Flávio quer a mesma coisa que vocês. E vocês estão trabalhando de forma harmoniosa. Cara, essa mente, que é o fruto de todas essas somadas, vai ser muito mais poderosa. Tá. Né? Então é onde a gente começa até a assimilar isso daqui, é o networking. Né? Aquela coisa de, se eu trago uma pessoa boa, eu elevo o meu nível de hábitos e resultados. Total. Só que o mesmo também acontece da forma inversa. Porque se você trouxer uma mente que, cara, quer a mesma coisa, tá trabalhando de forma harmoniosa, mas, cara, não agrega em nada, será que é uma pessoa que você quer ter no seu mastermind, entendeu? Cara, eu arrisco dizer que, eu acho que é fato isso. O Primo Rico só deu certo porque a gente tinha isso lá no... Foi criando isso desde do primeiro integrante entrou... Perfeito, cara. Até o último, porque, cara, a gente era muito unido. Tipo, sentava junto, conversava e pensava nas mesmas coisas. Perfeito. Mas o mastermind ele nasce antes de uma relação só de trabalho. O mastermind ele nasce em casa. O mastermind nasce em casa. Ele nasce lá na sua família, nasce no seu relacionamento. Ele nasce com o seu cônjuge, com a sua cônjuge. Né? Então, cara, se você forma esse seu primeiro mastermind, né, e essa pessoa ela não quer a mesma coisa que você, e ela não está trabalhando de forma harmoniosa, a relação não é harmoniosa, existe uma relação de abuso, alguma coisa assim, cara, vocês vão ter um fruto de uma terceira mente muito mais fraca do que as duas isoladas. Então o mastermind funciona tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que é tão importante escolher as pessoas que estão ao seu redor. Né? Então, por exemplo, Perini, você formou o seu mastermind, o seu primeiro mastermind talvez lá atrás com a Malu. Né? Assim, você acha que isso daqui acabou formando uma terceira mente ou alguma coisa que ajudou vocês de alguma forma? Eu estava refletindo aqui enquanto você falava, né, que uma empresa desse tipo, com uma equipe com objetivo alinhado, acaba sendo um mastermind. E isso aconteceu antes de existir uma empresa, quando eu conheci a Malu. Isso acontece o tempo todo e é uma coisa fantástica, né? Porque se a gente for parar para pensar na evolução da humanidade, o que nos trouxe até aqui foi, entre aspas, a capacidade de fazer um mastermind. Eu tô pegando uma ideia do Harari, que gravou pra gente na Finclass, aquele documentário da história do dinheiro, maravilhoso, inclusive, assistam, onde ele mete o pau em cripto, falando que cripto é uma involução, porque tirou a confiança da moeda, mas ele quis receber não em pesos argentinos ou reais, ele quis euros, né? Mas enfim, o Harari ele fala que o ser humano ele tem vantagens sobre os outros animais, e uma dessas vantagens é que a gente consegue acreditar em coisas que não existem e colaborar em torno disso. Então a pessoa que acredita, por exemplo, em uma empresa, a empresa só existe que a gente acredita nisso. Todo mundo assinou um papel, criou uma pessoa jurídica e quando a gente vende um curso, não vai para o bolso do Thiago, não vai para o bolso do Lucão, do Kaique, vai para o bolso da empresa e depois de pagar os custos da empresa investir, que aí vem alguma coisa para o bolso dos sócios. Então a gente acredita nessa estrutura que ela fisicamente não existe. Eu enxergo o Mastermind exatamente da mesma forma. E por que é tão poderoso isso? Porque como o Thiago disse no começo do podcast, o conhecimento está disperso pela sociedade.
Por mais inteligente que seja uma cabeça, como o mundo ele é muito complexo, uma pessoa sozinha não tem todas as respostas. Mas se essa cabeça boa se junta com outras cabeças boas e todas tentando resolver um mesmo problema, a chance de obter a resposta é muito maior no final das contas. E aí, cara, assim, você está falando sobre o conhecimento disperso pela sociedade, né? Napoleon Hill diz que tem 3 tipos de fontes de conhecimento. Tá ruim aqui, cara? Tá muito ruim? Agora tá muito melhor. Muito melhor? Cara, olha só. Nossa, cara. Napoleon Hill diz o seguinte, ele diz que conhecimento é poder. Tá? Por que ele diz que conhecimento é poder? Porque as coisas primeiro acontecem na sua cabeça, depois acontecem aqui fora. Então, primeiro acontece no âmbito mental, depois no âmbito material. Logo, primeiro acontece aqui através do seu conhecimento, depois transforma a realidade. E se conhecimento é poder, né? As fontes de conhecimento são fontes poderosas de transformação na sua vida. E Napoleon Hill diz que tem 3 tipos de conhecimento. Tá? O primeiro tipo de conhecimento, a primeira fonte de conhecimento, que é onde você vai buscar o que vai se materializar lá na frente, ele diz que a inteligência é infinita. Tá? A inteligência infinita é uma fonte de conhecimento. Tá? A inteligência infinita é aquela fonte que você não consegue explicar. É aquilo que vem, e Napoleon Hill diz isso, é aquilo que vem de Deus, é aquilo que vem da intuição, é aquilo que você não consegue muitas vezes explicar. E ele diz que você tem a experiência acumulada e a experimentação em pesquisa. Né? A experimentação em pesquisa é um pouco do que o Perini fala, quando o conhecimento é disperso pela sociedade. É o seguinte, você tem conhecimento nesse livro, e isso é poder, mas você não lê o livro, então, cara, você não adquiriu esse conhecimento, mas ele existe. Ele é uma fonte de poder que você não acessou. E a gente tem, no nosso mundo, tem museu, você tem livros, você tem escola, você tem faculdade, você tem um monte de coisa. E você tem a experiência acumulada que tem a ver com a sua experiência de vida. Então essas 3 fontes de conhecimento são que vão gerar as 3 fontes de poder na sua vida. Né? Então ele diz, cara, se você for atrás disso, você vai evoluir. E quando a gente for mastermind, cara, a gente vai aumentar as fontes de conhecimento, logo a gente vai aumentar a nossa capacidade de transformação. Né? Agora, na prática, Perrucho, o que você acha, cara? Que, assim, pô, a gente tá falando de mastermind e tal, mas e na prática? O que você acha que tem que fazer para formar um bom mastermind? Assim? Posso contar uma história prática? Uhum. Eu acho que quando eu estava na faculdade, tinha um movimento chamado Empresa Júnior. Uhum. E a gente fecha projetos na Empresa Júnior. É basicamente uma iniciativa que tem vários alunos universitários que trabalham para vender projeto, elaborar estratégia de marketing, para vender. E é bem legal. E eu fazia parte de uma empresa júnior chamada Fluxo, era lá do FRJ. E eu me lembro que teve uma vez em que eu vendi meu primeiro projeto. Tava eu e um amigo. A gente tinha acabado de fazer uma reunião de negócios para vender para uma panificadora um estudo de layout. Basicamente, era o que a gente estava fazendo quando fazia a engenharia de produção. E aí a gente foi comemorar. Foi num bar, perto da sala onde a gente tinha feito a reunião. Foi tomar um chopp. E a gente começou a conversar. Cara, que maneiro seria se a gente pudesse trazer um veículo de informação que trouxesse conhecimento sobre negócios, só que de forma jovem. E aí, ali surgiu os primeiros pensamentos do que viria a ser jovens de negócios. Então, quando pensa em jovens de negócios, o sentimento de comunidade, no caso pelo nome sendo plural, jovens, na verdade ele existe hoje, mas começou com 2 pessoas que sentaram juntas em um momento de euforia para basicamente pensar numa iniciativa que até então não existia. Então, esse momento, caso 2 pessoas não tivessem se juntado, criado uma espécie de mente mestra para fazer aquilo acontecer, talvez não fosse permitir que eu tivesse o privilégio de estar conversando com vocês hoje, porque nada disso teria acontecido depois. Então, acho que esse, na minha vida, seria o maior exemplo prático disso. Sim, sim. Então, Bar é lugar de mastermind. Total. Podia ter um bar chamado Master Bar? Master Bar. Cara, mas é de verdade. Sei lá, eu já montei 2 empresas falidas com amigos por causa de conversas de bar, assim, que a gente fala, isso vai dar muito certo, isso vai ser muito incrível. Esse é o exemplo errado, né? Não, mas não é acho que não é questão de exemplo errado ou certo, mas era tipo assim, eram 6 jovens com um alinhamento unido pró a uma coisa dar certo, que na época era fazer confecção. E com certeza a gente não tinha o menor conhecimento com isso. Mas a ideia era, tipo, a gente achava que isso ia dar muito certo, isso ia dar muito fruto, ia dar muito dinheiro. A gente não tinha conhecimento, mas eu acho que o racional ali de você conseguir juntar e alinhar a mente para você conseguir fazer algo maior... Esse foi um. Qual foi o outro? O outro era uma produtora que... Produtora? Produtora. Ah, mas te deu conhecimento, então. Deu você trabalha com isso hoje. Deu conhecimento pra caramba. Peguei uns 2 negócios grandes e eu só não fui pra frente porque... Os sócios eram ruins, né? Aí eu desisti e fui trabalhar no mercado tradicional mesmo. Entendi. Mas olha, Thiago, uma coisa interessante, né? Que você coloca não só do Mastermind, como você disse, não dá para falar de todas as leis que ele coloca no livro.
Mas o Napoleon Hill, ele pegou essas leis da observação de casos de sucesso, né? E isso até traz assim um conceito jurídico que hoje o pessoal que estuda direito com certeza conhece, mas a maior parte das pessoas não. Hoje a gente entende lei como aquilo que está no Congresso e o pessoal escreve. E aí quando um deputado quer, ele vai lá e aprova uma lei criando o Dia Nacional do Pão de Queijo, por exemplo. E aquilo vira lei. Só que isso é a lei positiva, né? Tá escrito lá, foi positivada. E tem aquela lei que vem do justnaturalismo. O pessoal fala que as leis, elas já existem, é que a gente não descobriu ainda. Igual a gravidade. Não é porque você não conhece a lei da gravidade, você vai sair voando por aí. Você pula e é puxado de volta para o solo. Então, lá atrás, esse conceito ele era muito mais forte, ele foi meio que largado, e ele voltou a ser forte na época da Segunda Guerra Mundial, depois que a gente ganhou dos nazistas, né? A gente que eu digo o mundo livre. E aí os nazistas, a defesa deles no julgamento era que, olha, eu só segui a lei. Na lei tá aqui, que eu podia tirar o patrimônio do judeu, por exemplo. Eu não fiz nada de errado, eu estava cumprindo ordens e seguindo a lei. Porque os nazistas criavam as leis que eles queriam seguir. Mas, pelo justnaturalismo, a gente sabe que certas coisas são erradas. Então, o Napoleon Hill, ele não escreveu que o Mastermind é uma lei. Ele só descobriu que o Mastermind é uma lei. E se você for ver, não tem um caso. Não vou falar que não tem um caso de sucesso, talvez tenha. Mas alguém criou alguma coisa muito grande sem ter feito um Mastermind. É muito difícil, porque ninguém cria algo grande sozinho. É verdade.